caindo minhas muralhas. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nós já meditamos sobre o povo hebreu, que esteve no deserto e foi conduzido na saída desse deserto por Josué, que pediu para os sacerdotes pegarem a arca e passarem pelo rio Jordão a pé enxuto. Nesta passagem da Bíblia, o rio Jordão se abriu, criou-se uma grande muralha invisível e eles atravessaram o rumo à terra prometida. Quando chegam do outro lado, eles se deparam com uma grande cidade, a cidade de Jericó. Uma cidade forte, rica, uma cidade a ser tomada. Hoje nós iremos meditar a conquista de Jericó. O povo havia visto grandes milagres, havia visto a travessia do Rio Jordão. Estavam acostumados a viver na dependência do Senhor, a ver as grandes obras do Senhor na sua vida. Este povo agora vai passar pela primeira grande dificuldade rumo à terra prometida, que é enfrentar os primeiros inimigos que estão na cidade de Jericó. Mas o povo se prepara para isto. O povo agora está circuncidado, está sobre a lei do Senhor, está santificado com penitências, com jejum, com o coração voltado a Deus, pedindo perdão de seus pecados. O povo agora já fez a ceia, ou seja, toda a recordação da travessia da terra, da escravidão do Egito, para o deserto, agora para a terra prometida. E está reconciliado com Deus e consigo. Este povo passou pela circuncisão, pela santificação, pela reconciliação consigo e com Deus. E agora eles estão esperando o agir de Deus para a grande batalha. A batalha de Deus a seu favor, que é a tomada de Jericó. Isso nos ensina, irmãos, que quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nos preparamos para o encontro do Senhor, é Deus que combate ao nosso favor. E nós devemos esperar o agir de Deus na nossa vida. Jericó foi a primeira cidade inimiga a ser entregue nas mãos dos israelitas. Jericó, diz a Sagrada Escritura, como nós leremos, possuía muralhas enormes, uma cidade quase indestrutível, como muitos de nossos problemas, indestrutíveis, difíceis de serem resolvidos. Havia um exército grandioso, poderoso, articulado, preparado com uma estratégia militar para derrotar todos os inimigos. E do outro lado, havia Israel, que não possuía nem armas, era totalmente desarticulado, desordenado. Jericó possuía até um rei que a comandava. Israel tinha Josué, que nem o controle do povo possuía. Jericó era praticamente inconquistável. Mas tudo aquilo que parece difícil, inconquistável, inconcebível aos olhos humanos, para Deus não é. Todo poder humano fora do poder de Deus não é nada. Deus dá a Josué um ritual um pouco estranho para ele seguir, para que a cidade de Jericó caia nas mãos do povo, para que ela seja entregue por Deus nas mãos de Josué e seu povo. Assim, nós podemos concluir que a fé é escutar a voz de Deus. A fé é a obediência a Deus, mesmo que a estratégia de Deus seja totalmente contrária à estratégia humana e seja uma estratégia simples. O povo do deserto já estava acostumado, já tinha aprendido isso no deserto, as coisas simples. Obedecer a Deus, não obedecer a uma lógica humana, é obedecer à voz interior do Senhor que leva a um resultado, a um fim sobrenatural que muitas vezes transpassa a lógica humana. Vamos ler agora Josué capítulo 6. Jericó, cidade murada, se tinha fechado diante dos israelitas. E ninguém saía dela e nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê,
Entreguei-te Jericó, o seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. E no 7º dia darei 7 vezes a volta ao redor da cidade, tocando os sacerdotes as trombetas. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a tua voz, todo o povo soltará um grande grito de clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará em assalto a cidade, cada um no lugar onde ele ficar, de fronte. E José, filho de Num, convocou então os sacerdotes, e ele disse: levantai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. Disse em seguida ao povo: avante, dai a volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta. A retaguarda se seguia a arca durante toda a marcha, e ouvia-se o ritmar das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir vossa voz, nem sair da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai, então clamarei a força, e ali o Senhor nos entregará a cidade. Que belas instruções o Senhor nos dá. A cidade de Jericó estava com as portas fechadas. A palavra diz que ninguém entrava e ninguém saía. E assim, quando o Senhor quer agir, Ele age. Pode estar tudo difícil, tudo travado, tudo trancado. O Senhor quebra as portas, abre os problemas. Ele faz, Ele entra, Ele destrói as muralhas. Não com a força ou com as armas, mas com o seu próprio poder. O Senhor dá vitória para os homens e mulheres guerreiros que acreditam no seu amor, que confiam na sua palavra, como Josué e os homens que o seguiam. Josué que confiaram na palavra do Senhor. Josué havia dado, que Deus havia dado. Esses são os verdadeiros guerreiros. Não são apenas militares, são guerreiros. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, diz que o reino dos céus é dos homens e das mulheres violentos, daqueles que têm fé e acreditam com força e seguem a palavra do Senhor com força. Não é daqueles que possuem uma estratégia humana para a queda das muralhas. Diante das portas fechadas, diante da Jericó que nós encontramos em nossos caminhos, que nós temos que entrar, a fé, a obediência à voz de Deus é a resposta que leva à entrada e à passagem para a nossa terra prometida. Ali é Deus que nos dá a estratégia para entrar, e nós devemos ser guerreiros em nome do Senhor. Deus, para isso, nos pede a fé. Deus nos dá a sua palavra. Deus nos dá a palavra e o que devemos fazer. E normalmente isto não pertence à lógica humana. Deus fala ao nosso coração e dá uma ordem interior. Mas Deus pede primeiro que o nosso coração esteja unido a Ele, que estejamos destacados do pecado, para que o coração limpo, querendo a Ele, seguir a Ele, servir a Ele, sendo seus servos, possamos ouvir a sua palavra e para que Ele possa falar ao nosso coração. Deus dá Jericó para Josué, para os filhos de Israel, como a primeira cidade a ser conquistada. E quando as muralhas caem, o povo toma esta cidade entregue, não pela força, mas entregue pelo Senhor. É belo porque isso acontece há 3.500 anos atrás.
E hoje o Senhor te mostra, dizendo que isso também pode acontecer na tua vida. Esse é o critério que Deus usa para que as coisas aconteçam na tua vida. Se você crê, o Senhor te dá esta estratégia para a tua guerra, para a tua conquista, para a conquista da tua Jericó, para a queda das tuas muralhas. Se você crê que o Senhor é vivo, que a sua palavra é eficaz, que Ele está vendo o seu sofrimento e a tua escravidão, apresente cada uma delas ao Senhor agora e peça a queda dessas muralhas na tua vida. Quais as muralhas que devem cair na tua vida, meu irmão? Quais as portas das muralhas que devem ser abertas agora da tua vida, arrombada pela força do Senhor? Qual é a cidade que você deve conquistar? A cidade nova, a vida nova para você ter e entrar. Deus faz isso para mostrar a fidelidade dele com aquele povo. O compromisso de a realização da sua promessa com os seus servos. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 30, a palavra diz: pela fé do povo de Israel, caíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada 7 vezes. Se eles não tivessem rodeado com fé, acreditando na palavra e feito aquele gesto que parecia inútil, nada teria acontecido. Estariam fora, morrendo nas areias do deserto, sem ter tomado aquela cidade, sem receber este presente das mãos do Senhor, sem morrer um só homem de Israel. Sabemos que Josué era sucessor de Moisés. Antes de entrar na cidade, ele havia enviado espiões para ver a cidade. Deus havia prometido entregar esta cidade nas mãos de Josué. Deus havia feito uma promessa a Josué. Acreditou, e Josué acreditou. Ele não perdeu a esperança. Não deixou seu coração entrar nas trevas diante das dificuldades, dos problemas, como muitas vezes nós que perdemos a esperança e diante dos problemas entramos na escuridão do desespero e perdemos a força de combater, de lutar, ir atrás da promessa do Senhor na nossa vida. Deus vê o teu choro. Deus te dá esperança neste momento. Deus dá instruções a Josué para rodear uma vez a cidade. Durante 6 dias consecutivos com a arca, com 7 sacerdotes, com guerreiros, com todo o povo em silêncio enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Isso é interessante de observar. Enquanto os sacerdotes tocam a trombeta e o povo fica em silêncio, para mostrar que Deus quer os seus sacerdotes no louvor. Porque o louvor esmaga Satanás. O louvor esmagando o demônio faz com que cresça a obra de Deus. Deus pede também que no 7º dia os sacerdotes com todo o povo deem 7 voltas. E na 7ª volta, tocando a trombeta, suceda um grande louvor de trombetas e todo o povo grite. O povo louve o Senhor do Senhor. O grito de guerra é de confiança em Deus. E assim, quando as muralhas caírem, que cada um tome o que está diante de si. Os israelitas não têm medo. Eles obedecem a palavra do Senhor. Deus entrega a cidade não por merecimento ou pela força, mas por obediência à sua palavra. Por graça, por promessa, por amor, porque Deus quer salvar aquele povo. Deus continua a sua obra de salvação na vida daquele povo. Deus faz nova todas as coisas e a misericórdia de Deus renova a possibilidade de vida nos seus filhos. Assim, Deus não anula a resposta do homem, aquilo que ele pede, mas ele faz um pedido e quer do homem a sua adesão. Meu irmão e minha irmã, nas areias do deserto, fica uma pergunta para nós. Qual é a Jericó que o Senhor hoje quer que você conquiste? Quais as muralhas que o Senhor quer derrubar no teu coração? As muralhas interiores, quais são? Quais os 7 dias de campanha de oração que o Senhor te chama para fazer, para destruir quais muralhas?
Que trombeta o Senhor te chama a tocar? Que arca o Senhor te chama a levar? Que silêncio o Senhor te chama a fazer nesse deserto? Qual a cidade que Ele está te entregando? Qual é a estratégia que Ele coloca no teu coração para que essas muralhas caiam? Qual a estratégia que Ele coloca neste momento no teu coração para que essa cidade seja entregue em tuas mãos? E eu quero, meu irmão e minha irmã, que você hoje faça esta pergunta, para que você entre na tua Jericó, na tua terra. Quando temos um problema, um pecado, uma grande dor, ao invés de levá-los a Deus, muitas vezes, os cercamos com uma muralha tão alta que nós nos emparedamos juntos. E com isso cada vez nos distanciamos mais de Deus. Cada vez as trombetas precisam tocar mais alto se quisermos que essas muralhas caiam. Interpreto isto assim: cada vez precisamos que algo maior aconteça, que Deus clame mais alto no nosso coração, para que acordemos para a sua força, sua graça, e então tenhamos força para derrubar estas muralhas. Devemos clamar o poder de Deus na nossa vida para ver o seu poder em nossa vida. Quando ouvimos a voz do Senhor dentro de nós, muitas vezes dói tanto que parece não vir de Deus. Se descortinar na frente de Deus, expor nossos pecados, nossas dores, é doloroso, mas é tão necessário. É como um tratamento, como uma medicação, como uma cirurgia que remove uma dor por tanto tempo guardada. A cada novo problema, uma nova Jericó. Vamos ter que seguir as orientações de Deus e perseverar, mesmo que pareçam bobagem as etapas a serem seguidas. Vamos cair no caminho? Pode ser. Nem sempre somos como Josué. Eu sei disso. Eu não sou também como ele. Não tenho a sua persistência, a sua coragem, mas tenho a vontade de ser como ele. E Deus, será que Ele não lê o nosso coração? Eu acredito que Ele lê, irmão. Ele lê e sabe a nossa dor, sabe também o nosso pecado. E para Deus não interessa nem o teu pecado, para Deus interessa a tua persistência em querer se levantar dele. E é por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele enxerga no meio da escuridão das nossas almas, os nossos sentimentos, as nossas intenções, o porquê de nossas quedas, a nossa luta contra nós mesmos, porque somos fracos. Sofremos por não sermos como queríamos ser, mas também são tantas as provações que nos fragilizam e nos expõem. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos dê força para sermos um guerreiro. O Senhor nos fez fortes. Eu preciso, Senhor, de sua força, de suas coordenadas, para derrubar as muralhas de forma correta. Venha em meu socorro, Senhor Deus, neste momento da luta, que nenhuma dor seja mais forte que a fé que tenho em Ti. E que mesmo carregando a culpa, a vergonha dos meus pecados, as dores da minha alma, eu não crie muralhas tão altas ao meu redor que me afaste de Ti. Que seja um motivo, que tudo seja um motivo, Senhor, de me aproximar de Ti. Pois Tu, Senhor, veio para quem precisa de ajuda e que quer a Tua luz. Tu és o médico para os doentes. Eu agora sou um doente que precisa de Ti e de Tua cirurgia, da Tua cura. Oremos, irmãos, com amor e confiança. Oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, pedindo a cura do nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora da Esperança, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vos quero bem. Deixo um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.